Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, que termina este ano o seu segundo mandato. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Esta entrevista decorre quando já está em curso o período de votação para a eleição de um novo bastonário, mas esse não será o foco da nossa conversa, mas sim o financiamento e a gestão da saúde no seu todo e do Serviço Nacional de Saúde em particular, na qualidade de bastonário da Ordem dos Médicos, e é também nessa qualidade que lhe pergunto, como sempre acontece, o que é para si neste momento capital em Portugal? O que é para mim capital em Portugal na área da saúde, concretamente, é nós termos de facto aquilo que são os nossos recursos mais valiosos, que são as pessoas, ao serviço do país e ao serviço, concretamente, do Serviço Nacional de Saúde, na medida em que o Serviço Nacional de Saúde é para todos os portugueses e é uma das formas principais que nós temos de combater aquilo que são as desigualdades sociais que existem e que se têm agravado no nosso país. Isso leva-nos para a atualidade e, como consequência da existência de um novo ministro e de um novo modelo de gestão no Serviço Nacional de Saúde, ficamos a saber que vai ser recuperado o modelo institucional de recrutamento dos médicos, para que os concursos passem diretamente dos hospitais e possam ocorrer, enfim, a cada momento. Os sindicatos queixam-se que não foram ouvidos. A Ordem foi ouvida? A Ordem não foi propriamente ouvida nessa matéria. Enfim, nós apresentamos uma proposta global ao Sr. Ministro da Saúde numa reunião prévia, que foi logo no início do seu mandato, em que tocamos várias impressões sobre várias matérias. No entanto, eu acho que os concursos, de facto, devem ser plurianuais, devem poder ser institucionais, mas estamos a falar de concursos institucionais, como eram feitos há uns anos atrás, ou seja, abre uma vaga num determinado serviço, num hospital, e qualquer médico pode concorrer do país, e podem ser também, podendo-se manter paralelamente também aquilo que é o concurso nacional, que neste momento existe, quando as unidades de saúde não apresentam as suas necessidades e não se propõem elas próprias fazerem concursos para a admissão de novos médicos. E o Ministro, de certa forma, abriu já a porta a esse binómio, ou seja, manter o concurso nacional e criar estes a nível institucional. Mas isto não vai trazer, estes concursos institucionais, não têm riscos também? Sim, um dos riscos que é normalmente considerado é o facto de estes concursos institucionais, quem o está a fazer, porque normalmente o Presidente do Júri é o diretor do serviço que está a abrir a vaga, vai escolher a pessoa que quer. Bom, este risco de facto pode existir, mas a verdade é que nós cada vez vamos ter que ter mais responsabilidade, ou seja, quem toma decisões, isso começa a acontecer um bocado no nosso país, como nós estamos a ver mais recentemente a outros níveis, tem que ter a responsabilidade de quem o escolhe e, por outro lado, tem que escolher também alguém que sirva também o serviço. Mas haverá mais concorrência entre os serviços, então, entre os hospitais, ou não? Pode haver. Esse é o maior risco. Esse é o maior risco, que era o risco que eu ia dizer a seguir, que é, neste momento, apesar de tudo, o concurso nacional é nacional e, portanto, existem várias necessidades definidas por todo o país e as pessoas, se escolhessem as vagas todas, eram distribuídas pelo país inteiro. Havendo concursos institucionais, nós corremos o risco de abrir alguns concursos institucionais, imaginemos em regiões mais periféricas, mais do interior, em que eventualmente possa não concorrer ninguém. Mas podem, por exemplo, apresentar valores mais elevados para atrair essas pessoas para o interior ou não, nestes concursos institucionais? É possível isso? Eu julgo que o interior e as zonas mais periféricas, onde nós temos mais dificuldades, nós temos de ter aqui uma intervenção, de facto, de incentivos, semelhante àquilo que outros países fizeram por este mundo fora. Mas poderá ser este nível dos concursos institucionais ou terá de ser... Poderá ser este nível dos concursos institucionais, porque, de facto, se for dada a oportunidade a um determinado serviço de abrir um concurso institucional que tem lá um interno que é especialista, que acaba a especialidade e que manifestou interesse em ficar lá, é mais fácil de ficar do que vir uma pessoa de fora, quando nós estamos a falar de zonas, sei lá, como Beja, Porto Alegre, e outras do país. Estou a imaginar também, porque em certos hospitais que se pode optar pela qualidade em detrimento da quantidade, ou seja, para conseguir ter determinado profissional, determinado médico e pagar se calhar um pouco mais, não se tem... Os incentivos deve haver pacotes de incentivos para isto. Repare, eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Existem países que não só remuneram melhor as pessoas que estão a trabalhar no interior, como têm também, enfim, um abatimento naquilo que são os impostos que pagam, em sede, no nosso caso em Portugal, de IRS, não é? Como criam condições adequadas para que a pessoa se possa mudar para lá, levar a família, e, portanto, que significa também arranjar emprego para a mulher ou o homem, depende da circunstância, e os filhos são colocados nas escolas.
Existe normalmente apoios também das próprias autarquias, em termos daquilo que é a habitação, no início. Pelo menos Isso pode ser feito já no âmbito destes concursos? Eu acho que isso pode ser feito no âmbito destes concursos e deve ser feito independentemente dos concursos. Porque se eu quero atrair mais médicos para zonas que têm mais dificuldades, e isto aqui, enfim, é uma coisa muito atual quando nós estamos a falar, por exemplo, da questão das maternidades, obviamente que eu tenho que criar melhores condições para que as pessoas possam decidir, em vez de trabalhar em Lisboa, no Porto ou em Coimbra ou numa grande cidade, irem trabalhar para Porto Alegre, irem trabalhar para a Guarda, irem trabalhar para Beja e por aí fora. Neste momento existe a valorização para as vagas carenciadas? Qual é o balanço que se faz destas primeiras vagas? As vagas carenciadas funcionaram muito bem quando foram criadas. Eu lembro que na altura isto foi feito, era ministro, penso que o Dr. Paulo Macedo, e na altura as vagas foram todas ocupadas. Ou seja, eram vagas já com incentivos. Eram vagas que em si já tinham um incentivo em termos remuneratórios, um incentivo em termos de apoio à família, etc. Não é? Agora, as vagas carenciadas que foram sendo abertas eram muito poucas, mas mesmo assim foi uma medida que teve algum êxito, que depois começaram a diminuir as vagas carenciadas, enfim. Em 2022 não há aqui uma 219. política que seja consistente e que possa permanecer durante pelo menos algum tempo, para nós reforçarmos, de facto, as zonas mais desfavorecidas. Mas estas de 2022 ficaram preenchidas? Estas de 2022 não consigo dizer se ficaram preenchidas ou não, porque neste momento existe um fenómeno em Portugal que é preocupante e que devia ser prioridade do Governo, que é o facto de muitos médicos não estarem sequer a ocupar as vagas que abrem. Ou seja, nos últimos concursos que nós tivemos, em 2022, cerca de 40% das vagas que foram abertas não foram ocupadas. E já agora, não é as vagas nas zonas mais periféricas. É vagas, por exemplo, no Hospital Santa Maria, vagas em grandes hospitais das grandes cidades portuguesas. Os médicos, neste momento, estão a tomar outras opções, porque, obviamente, não sentem que o serviço público está a valorizar aquilo que é o seu conhecimento, aquilo que é o seu trabalho, aquilo que é a sua responsabilidade. E este é um problema que nos preocupa. É verdade que nós termos portugueses pelo mundo inteiro é bom, mas nós temos conseguido ter aqui profissionais de grande qualidade e, em primeiro lugar, tentar servir o nosso país, porque esse é que deve ser o objetivo principal. Com este modelo dos concursos institucionais, corre-se o risco de perder mais desses especialistas formados no SNS? Não sei, tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque provavelmente os concursos institucionais poderão eventualmente ser adequados mais àquilo que são as necessidades dos serviços e aquilo que é também a vontade dos médicos. Portanto, pelo menos é isso que espera. É isso que eu espero, quer dizer, porque, repare, se eu tenho um médico que está num determinado sítio em que o serviço já o conhece, em que o serviço lhe deu a oportunidade, enquanto era interno, de ir fazer uma diferenciação, vamos pensar, por exemplo, na cardiologia, em cardiologia de intervenção, e aquele serviço precisa ter mais uma pessoa que faça cardiologia de intervenção, pode-se juntar o útil ao agradável, que é o médico que tem aquele perfil especial, que sabe fazer aquela técnica, que foi aprender até no país ou fora do país, não interessa, vai servir um objetivo do serviço, vai também pôr em andamento o seu próprio projeto pessoal numa área a que dedicou muito tempo e, portanto, isto pode ser uma mais-valia, pelo menos em algumas circunstâncias, não quer dizer que sejam todas. Não tem noção, então, de quantas vagas, as chamadas vagas carenciadas, existem neste momento? Não tenho noção, repare, porque nós tivemos agora uma situação estranha que, obviamente, mereceu a crítica da parte da Ordem dos Médicos e também dos sindicatos. Ou seja, das cerca de 250 lugares que existiam dos médicos que acabaram a especialidade a nível hospitalar, agora, mais recentemente, mais de 200, não se sabe exatamente o que é que aconteceu. Não houve concurso, aparentemente, terão sido contratados diretamente pelos hospitais, terão saído do Serviço Nacional de Saúde, não sabemos. O que sabemos é que o Governo abriu 34 vagas para a medicina hospitalar, quando o número de internos que tinham acabado a especialidade, eram jovens especialistas prontos para fazer o concurso, eram cerca de 250. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu acho que tem que ser bem explicada ao país para percebermos exatamente o que é que está a acontecer. E eu digo isto porquê? Porque isto para nós é muito relevante, porque o concurso é uma peça central daquilo que se chama a carreira médica. A carreira médica é a peça estrutural do próprio Serviço Nacional de Saúde. Foi o que deu origem ao Serviço Nacional de Saúde. Se nós começarmos a facilitar, a não reconhecer o mérito das pessoas, a não existir uma avaliação quando a pessoa se candidata a um lugar, estamos a fazer o circuito contrário
daquilo que nós andamos a defender publicamente para outras áreas. E, portanto, esta ideia não parece uma grande ideia, mas, enfim, continuamos à espera de tentar perceber. Portanto, nenhum de nós sabe, neste momento, daqueles 200 e tal médicos que não aparecem de vaga no concurso que foi aberto, o que é que lhes aconteceu, se foram ou não foram contratados, ou simplesmente saíram do Serviço Nacional de Saúde. Mas, mesmo neste modelo de concurso, que dará maior autonomia aos hospitais para preencher as suas necessidades, é preciso que haja uma garantia de mobilidade também, alguma dimensão nacional? Sim, o concurso é um concurso, não é? Porque nós, quando fazemos um concurso, abrimos um concurso, tornamos público e quem quiser concorre. Imaginemos um concurso de cardiologia, qualquer cardiologista do país poderá concorrer, mesmo sendo um concurso institucional. E depois o júri vai ter que explicar porque é que escolhe e vai ter que decidir quem é que vai escolher das várias pessoas que concorrerem. É óbvio que isto implica que possa existir mobilidade, isto é, uma pessoa que está em Coimbra pode concorrer a uma vaga de cardiologia no Porto, ou em Porto Alegre, ou noutro sítio qualquer do país. Portanto, existe essa mobilidade, como existe também no concurso nacional. Isto é, quando eu tenho um concurso nacional em que os candidatos estão ordenados por nota, que é a nota global que tiveram durante o seu internato e no exame final do internato, e depois vão escolhendo de cima para baixo, obviamente que a pessoa não vai escolher necessariamente o sítio, provavelmente, onde fez a especialidade. Pode escolher ou pode não escolher, até porque o número de vagas estão distribuídas pelos vários serviços do país. Portanto, são duas formas diferentes de avaliar a situação. É verdade que o concurso nacional teve alguns problemas relacionados com o facto de pessoas que até se tinham formado, por exemplo, em Beja, e que até queriam ficar em Beja, mas que, entretanto, pela nota, acabaram por ter uma vaga noutro sítio qualquer e tomaram outra decisão. E depois Beja não tem lá ninguém. E, portanto, às vezes, nos sítios mais desfavorecidos, nos sítios que têm mais dificuldades em contratar médicos, este tipo de concurso institucional pode ser interessante. Sendo que vale a pena o Ministro continuar a fazer o despacho para as chamadas vagas carenciadas ou não? Sim, eu acho que mais do que fazer um despacho para as vagas carenciadas, eu acho que o Ministério da Saúde devia definir exatamente quais são as zonas carenciadas do país. Okay? E, a partir daqui, criar um pacote de incentivos global para estas zonas específicas em que os médicos que vão para lá trabalhar têm determinado tipo de condições que os outros médicos não têm. Os médicos que estão nas zonas ditas não carenciadas. Porque isto é mais importante, propriamente, do que estar a definir só as vagas. Se eu considero que Porto Alegre, por exemplo, tem carência em medicina interna, em cirurgia geral, enfim, em algumas especialidades, e eu tenho dificuldade em levar para lá, por exemplo, obstetras, mas se eu criar aqui incentivos que sejam, de facto, robustos, provavelmente vou conseguir que pessoas mudem a sua vida e, em vez de estarem a trabalhar no Porto, ou ficarem no Porto, ou em Lisboa, vão trabalhar e fixam-se até em Porto Alegre, até podem constituir lá a família e ficar lá a viver. Isto é, nós também temos que pensar nisto de uma forma global. Dir-me-á, bom, mas isto não é só para os médicos, sim, isto deve-se aplicar a quase todas as profissões. É verdade, porque se eu quero que as zonas mais periféricas e mais do interior possam ter massa crítica, isto tem que ser aplicado a outras áreas também. E não é só a saúde e a educação, são outras áreas, que é para nós termos massa crítica suficiente para as pessoas também sentirem que o sítio onde estão tem um conjunto de ofertas interessante. E a descentralização poderá ajudar nisso? A descentralização ajuda nisso com toda a certeza. Aliás, eu julgo que mesmo esta questão de descentralização, no caso concreto da saúde, por exemplo, da descentralização de algumas competências nas autarquias, faz parte daquilo que é o novo modelo de gestão que nós devemos ter no próprio SNS e pode ser muito importante, sobretudo, para existir um apoio mais forte e mais dirigido às pessoas que têm mais dificuldades. Porque ninguém conhece melhor as pessoas do que os autarcas. Os autarcas estão junto às pessoas. Sabem quem precisa de ajuda, sabem quais são as dificuldades, sabem no terreno quais são as necessidades que existem e, portanto, esta descentralização de competências na área da saúde acho que é interessante, deve ser bem feita naturalmente, deve ter o apoio do Estado, mas é um dos principais passos que nós damos dentro daquilo que é um novo modelo de gestão na área da saúde. Esta capacidade dos hospitais contratarem diretamente os médicos, do seu ponto de vista, deve ser extensiva aos agrupamentos de saúde ou não? Sim, mas não é contratar diretamente, fazem um concurso. Porque contratar diretamente significa eu ter um médico hoje, dirige-se lá, pergunta, olha, queres ficar cá a trabalhar? Faço-lhe um contrato e não há concurso nenhum, não há avaliação nenhuma.
há um concurso institucional. Sim, acho que sim. Isto não pode ser exclusivo, obviamente, da área hospitalar. Isto deve ser alargado a todas as áreas, incluindo aos agrupamentos de centros de saúde. Esta autonomia é aparentemente já uma consequência do novo modelo de gestão encontrado para o Serviço Nacional de Saúde com a criação do diretor executivo. Este modelo tem virtudes que permitam fazer caminho ou tem os dias contados? Eu acho que tem virtudes. Eu acho que nós temos que nos libertar deste modelo de gestão que ainda temos no nosso país. Ou seja, este modelo foi um modelo importante há muitos anos atrás, é baseado naquilo que é a teoria da burocracia de Max Weber, não permite agilidade, nem flexibilidade, nem um tempo de resposta adequado àquilo que são as necessidades e, portanto, a existência de um novo modelo de gestão global, e eu estou a falar da área da saúde, mas isto aplica-se também noutras áreas, é absolutamente essencial para nós não perdermos demasiado tempo. Claro que isto choca um bocadinho com as questões relacionadas com a transparência, porque o modelo clássico é um modelo extremamente restritivo e um modelo extremamente analítico e, portanto, este novo modelo de gestão liberta mais e dir-se-á que a transparência pode estar menos protegida, mas nós também temos que escolher o que é que queremos, se queremos resolver os problemas, se queremos andar de facto para a frente ou se queremos manter uma situação que não permite agilidade e, sobretudo, mais do que isto, não permite eficiência no sistema. Por exemplo, esta questão... Mas este permite eficiência e ganhos de desempenho e tudo isso? Pode permitir. Aliás, é isso que eu estou convencido que vai acontecer. O professor Fernando Araújo, que está neste momento a dirigir a direção executiva, tem como objetivo aumentar a eficiência do sistema, que é uma coisa que devia acontecer independentemente daquilo que são as deficiências ou não em termos de capital humano que existe no SNS. Isto é, nós devíamos nós quando temos um Serviço Público de Saúde, o Serviço Público de Saúde deve interagir entre si e deve interagir também com aquilo que é o setor privado e social. Ou seja, o objetivo é servir as pessoas. O objetivo é que os nossos doentes tenham acesso a cuidados de saúde em tempo clinicamente aceitável ou segundo a nomenclatura do Estado, cumprindo aquilo que são os tempos máximos de resposta garantidos. Este é o objetivo número 1 e o Estado tem que ter esta flexibilidade. E, portanto, o novo modelo de gestão, com novas regras, algumas regras parecidas com aquilo que se adota já no setor privado, que permita maior flexibilidade, que permita tempos de resposta mais rápidos, que permita uma colaboração eficaz entre as várias unidades de saúde, que permita, por exemplo, que existam aquilo que são as chamadas urgências regionais e metropolitanas nas áreas em que se aplica, estamos a falar normalmente da Grande Lisboa e do Grande Porto, obviamente que traz eficiência para o sistema e os doentes não saem a perder com isso, acho que saem a ganhar com isso, acho que saímos todos a ganhar com isso, se este modelo de gestão avançar, ele está a avançar, mas se avançar e ficar depois consolidado. Mas quando fala em perdas de transparência, está a pensar especificamente em... Porque nas questões quando nós contratamos e mesmo quando fazemos concursos institucionais, como eu disse logo no início desta conversa, muitas vezes a questão que se coloca é que quem está a fazer o concurso, que é um júri normalmente de 3 elementos e que tem como presidente de júri o diretor de serviço, a tendência para escolher um médico que conhece, um médico que fez lá o internato, é maior. E isto aqui é que pode levar às dúvidas que existem. Aliás, o concurso nacional que foi criado e que na altura teve o apoio do Estado, teve o apoio da Ordem dos Médicos, dos sindicatos médicos, etc., e que tem funcionado, é exatamente para as pessoas estarem escalonadas por aquilo que foi a classificação global que tiveram durante o internato e depois escolhem de cima para baixo. Ou seja, não há qualquer interferência externa. Aqui poderá haver, agora, as vantagens que existem no modelo e as vantagens que existem no outro são diferentes. E, portanto, eu acho que a própria existência dos dois modelos pode ser benéfica nas circunstâncias, enfim, adequadas, mas sempre existindo concurso, sempre existindo avaliação do mérito das pessoas. Esse risco pode ser atenuado de alguma maneira com algum tipo de mecanismo? É assim, repare, o que eu disse há pouco é que nós temos cada vez mais que encarar aquilo que é a liderança, seja a que nível for, com aquilo que é a responsabilidade, que é uma coisa que muitas vezes não acontece. E a partir do momento em que as pessoas têm uma responsabilidade no serviço, vão querer escolher para o seu serviço o melhor médico possível e o médico que é fundamental para o funcionamento do serviço. E, portanto, eu estou em crer que a imensa maioria dos concursos institucionais vão decorrer de forma natural e vão ter por princípio isto, que é servir melhor os nossos doentes e, portanto, escolher a pessoa certa ou a pessoa mais certa
dentro daquilo que é as necessidades do próprio serviço para servir os doentes. E, portanto, se as coisas correrem aí bem e se tivermos a falar de pessoas que tenham currículos aproximados, porque há sempre currículos mais ou menos diferentes entre os vários candidatos, e se respeitarmos aquilo que é o próprio mérito que a pessoa tem, obviamente que as coisas correm bem. Poderá, num ou noutro caso, não correr bem, mas isso depois também é fácil de identificar. Este modelo de gestão funciona com esta dupla do Ministro da Saúde e do Diretor Executivo ou funcionará com qualquer uma que venha para o sistema? Eu, para já, julgo que este modelo de gestão que foi criado, com esta dupla, tem mais probabilidade de funcionar bem. Porque o Dr. Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, e o professor Fernando Araújo conhecem-se há muitos anos e estão juntos nesta missão que têm pela frente. Não sei se o conceito de direção executiva que temos e a relação com os vários organismos e estruturas do Ministério da Saúde, incluindo o próprio Ministério da Saúde, se funcionará tão bem com pessoas que não tenham o entendimento que neste momento existe entre o Ministro da Saúde e o Diretor Executivo. Até porque a direção executiva ficou manca, não é? Porque assim, nós perdemos aqui, na construção desta direção executiva, uma das questões que eu achava que era essencial e que muitos portugueses acham, as pessoas estão mais ligadas, pelo menos, à saúde, que era o Estado ter uma oportunidade única de separar aquilo que é o financiamento, a regulação, até se quisermos, embora existam estruturas para a regulação, e a própria fiscalização, daquilo que é a prestação de serviços. Ou seja, eu veria uma direção executiva como sendo uma direção independente, obviamente escolhida pelo Estado, mas a funcionar de forma independente, tendo o seu orçamento próprio e ser esta direção executiva, para além destas funções que existem, de cooperação, de coordenação entre as várias unidades de saúde, ter também a missão de distribuir aquilo que é o orçamento pelas várias unidades de saúde. E só tem orçamento próprio, não tem orçamento para distribuir. O orçamento que tem dos 10 milhões de euros deve ser para pagar o funcionamento da própria estrutura, não dá para mais que isso. Era importante haver essa maior autonomia também na questão orçamental, não? E haver menor dependência do Ministério das Finanças na Claramente, gestão. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, não é? E é um problema que é grave, que é nós não estamos dependentes na saúde do Ministério da Saúde, continuamos a estar dependentes do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. E a verdade é que quando nós olhamos para os orçamentos fica sempre um amargo de boca, não é? Porque, por exemplo, quando nos dizem assim, bom, este ano nós vamos ter mais 1.200 ou 1.300 milhões de euros no Orçamento de Estado para a Saúde. Nós não sabemos onde é que aquele dinheiro é alocado exatamente. E eu recordo, e este é um aspecto importante, eu acho que é um aspecto crucial em termos daquilo que são o planeamento orçamental, que aquilo que normalmente é alocado a investimentos não é cumprido. Se nós verificarmos nos últimos 4, 5 anos, os investimentos que estavam planeados no orçamento não foram cumpridos. Ou seja, não se gastou o dinheiro nos investimentos. O que, de certa maneira, cria mais valia para o Estado porque o dinheiro não foi gasto. Mas também não são feitos investimentos. Por isso é que muitas pessoas defendem que tem que existir uma lei de meios. Nós temos de ter uma lei de meios que permita definir quais são os investimentos essenciais para o país na área da saúde, que tenha durabilidade, em que exista, de facto, uma cooperação efetiva, um acordo, se quisermos, entre os principais partidos políticos, para que não esteja sujeita àquilo que são as variações políticas que vão existindo, fruto das eleições e fruto das opções que vão sendo tomadas. E esta lei de meios é fundamental para nós recuperarmos o serviço de saúde. Porque se não a tivermos, os investimentos que muitas vezes têm que ser feitos acabam por não ser feitos, o que é desastroso, porque não saímos do mesmo sítio. Continuamos sempre mais ou menos parados. Mas essa lei de meios e essa orçamentação plurianual é compatível com este crescimento muito acelerado da despesa na saúde? Isto permite que haja previsibilidade suficiente para que se faça essa orçamentação mais de médio prazo? São duas coisas diferentes. A lei de meios significa eu definir uma estratégia de planeamento para os investimentos que têm que ser feitos na saúde há alguns anos e começar a fazê-los e ter uma verba especificamente alocada para uma área determinada da saúde. Ou seja, não é uma verba que depois vai ser gasta noutros sítios. Não é uma verba que se perde pelo caminho e depois o investimento não se faz.
E os orçamentos plurianuais é exatamente para responder àquilo que a Maria estava a dizer. Ou seja, a existência de orçamentos plurianuais significa que é difícil de prever tudo na saúde e por isso é que estes orçamentos podem ter a flexibilidade de conseguirmos dar a resposta necessária em cada momento àquilo que são as necessidades dos nossos doentes. Dir-me-á, bom, mas isto aqui, a despesa na saúde não para de crescer. A despesa na saúde não para de crescer porque nós não fazemos aquilo que é o mais importante que já devemos ter feito há muito tempo, que é nós termos um instituto público, okay? Dependente, obviamente, do governo, que se dedicasse apenas à promoção da saúde, à prevenção da doença e à literacia e educação dos doentes. Porque a literacia e a educação, nós todos falamos disto, mas isto depois não se aplica. Ninguém está a ensinar os portugueses a utilizar, por exemplo, corretamente os serviços de saúde. Repare que se os portugueses utilizassem corretamente os serviços de saúde, veja lá a poupança que nós íamos dar nisto. E eu, quando digo poupança, é poupança efetivamente. Imagino que nós começámos a ter uma atividade muito forte naquilo que é a prevenção da doença, e já falaremos um bocadinho sobre isso, de forma como é que isto deve ser feito. Veja o que é que significa eu, em vez de ter 1 milhão de diabéticos, daqui a 5 anos, ter meio milhão de diabéticos. Isto, em termos de custo, em termos de despesa, é uma diminuição brutal. Ou seja, nós não seguimos a via de sermos cada vez mais saudáveis e cada vez menos doentes. Nós estamos a seguir a via de ser cada vez mais doentes porque não apostamos em ser mais saudáveis. E para isto não são só os profissionais ditos de saúde. Repare, isto começa nas escolas. Nós temos que envolver os professores, temos que envolver os arquitetos, os engenheiros, as cidades caminham, as cidades 15 minutos, promover o exercício físico, promover uma alimentação saudável, promover, no fundo, estilos de vida que permitam que as pessoas sejam mais saudáveis e menos doentes. E este é um aspecto capital, mais um aspecto capital, que tem sido sempre esquecido. E significava isto o quê? Que nós devíamos ter um instituto que tivesse profissionais de várias áreas diferentes e que tivesse um orçamento próprio. E este orçamento próprio não pode ser aquilo que neste momento é orçamentado em termos do orçamento global para a saúde, de uma verba que é menos de 1%, para uma área tão importante como esta. Nós tínhamos que ter pelo menos um orçamento para esta área em linha com aquilo que acontece na média dos países da União Europeia. E este ano acredita que o orçamento também não será suficiente relativamente àquilo que foi orçamentado para 23, tal como aconteceu em anos anteriores? Ou qual é a sua perspectiva? A minha perspectiva é que o orçamento que existe tem sido sempre insuficiente porque as dívidas vão se acumulando. Quer dizer, repare, nós precisávamos ter aqui, e como as dívidas se acumulam, a situação agrava-se. Nós temos que deixar de ter, de facto, o Serviço Nacional de Saúde subfinanciado. Temos que ter uma atitude diferente dentro daquilo que é a estratégia que devemos ter para o país na área da saúde. Porque isso, de facto, nós mantemos o mesmo perfil há muitos anos, apesar de se falar muitas vezes, e toda a gente vai falando das coisas, mas as coisas não mudam, não é? Parece que é mais fácil manter as coisas, porque assim dá menos chatizes. Mas a verdade é que os orçamentos não têm chegado. E o Ministro disse-nos que nem sequer colocou aí as verbas que vão estar consignadas para o aumento salarial, não é? Portanto, essas o Ministro disse isso porque alguém veio publicamente criticar o orçamento na altura, e eu faço parte desse alguém, não é? Algumas pessoas, dizendo que não estávamos a perceber como é que se fala da revisão das carreiras dos profissionais. E a revisão das carreiras dos profissionais, entre outras coisas, implica atualização de salários. E só para as pessoas perceberem, os médicos hoje, em termos objetivos, dentro daquilo que é o setor público, ganham menos, objetivamente, do que há 10 anos atrás. Dados da DGEP que qualquer pessoa pode controlar, ou seja, de uma instituição do governo. Quando eu fui ver aquilo que estava alocado para os recursos humanos, o que estava alocado era cerca de mais de 2,5% do ano anterior. Ora, estes 2,5% corresponde ao aumento que, teoricamente, a função pública vai ter, mais coisa, menos coisa. Portanto, não havia ali, de facto, uma verba alocada. E o Ministro, entretanto, veio dizer isso, que se forem revistas as carreiras ou se forem contratadas muito mais pessoas para o Serviço Nacional de Saúde, que isso terá uma verba própria e tal. Pronto, não sei, é possível, mas a verdade é que o Orçamento de Estado devia contemplar isto à partida, era um sinal positivo que dava às pessoas e isso, de facto, não aconteceu. Mas poderá haver, só em situações excepcionais, uma despesa muito superior àquilo que está previsto, que leve, por exemplo, a um orçamento retificativo? Ou... Eu penso que não. Eu penso que isso não irá acontecer. Isso não irá acontecer, até porque o Estado vai mais ou menos gerindo a questão dos apoios em termos financeiros com aquilo que é as dívidas que vai acumulando. E a questão que se tem que jogar sempre aqui para perceber exatamente o que é que está a acontecer
é como é que isto acontece. Claro que o Ministério das Finanças depois vai pagando as dívidas, sempre com atraso, naturalmente, mas vai pagando as dívidas. Portanto, eu acho que a situação que a Rosário está a colocar que não vai acontecer. Ainda sobre o novo modelo, queria lhe perguntar se acha que, do seu ponto de vista, poderá aqui haver coincidências ou alguma atrapalhação entre aquilo que são as administrações hospitalares, as CCDRs, este novo diretor executivo, se às tantas não há áreas aqui coincidentes em que se vão atropelar? Sim, existem áreas a mais neste momento, claramente. Não é? Nós, neste momento, temos várias estruturas dentro do Serviço Nacional de Saúde que provavelmente não justificam a sua existência. Isto é como eu disse no início, a direção executiva devia ter aqui um papel mais alargado em termos daquilo que é também a prestação de serviços e o financiamento dentro do orçamento que a própria direção executiva teria. E responsabilidade perante os portugueses, perante o Governo, perante o Ministério da Saúde, perante o próprio Ministério das Finanças. Não é? Ora, isso não aconteceu, o que significa que nós temos aqui várias estruturas com missões diferentes e missões que também são coincidentes. Estou a pensar nas administrações regionais de saúde, estou a pensar na Administração Central de Serviços de Saúde, estou a pensar nos serviços partilhados do Ministério da Saúde e já não vou falar da Direção-Geral de Saúde, porque a Direção-Geral de Saúde precisa, de facto, de ter mais pessoas para cumprir na sua totalidade a sua função. Quem é que está a mais? Eu diria que, neste momento, eu não sei se as administrações regionais de saúde vão continuar ou não a ter aqui um papel importante. Eu penso que, havendo uma direção executiva, já não faz tanto sentido. Diria que quase que poderiam terminar. E a ACSS é obrigatória neste momento, porque a ACSS é que financia as unidades de saúde, não é? Portanto, alguém tem que financiar as unidades de saúde. E a ACSS que o faz. Digamos que esta responsabilidade, esta competência não foi dada à direção executiva. Portanto, a ACSS vai ter que manter as suas estruturas, até porque, para além do financiamento que eles fazem do Serviço de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde tem também aquilo que é a parte mais importante de todas e a mais difícil de todas, que é a gestão dos recursos humanos. Ou seja, a gestão dos recursos humanos por si só e a correta gestão dos recursos humanos, com dados objetivos sobre o que está a acontecer, é da responsabilidade da ACSS. E já agora deixe-me acrescentar uma coisa. Quando nós dizemos, e no outro dia o Sr. Ministro disse isso, que nós temos mais não sei quantos médicos, quer dizer, não interessa saber se temos muitos mais médicos ou menos médicos. Interessa perceber qual é a força de trabalho que temos no SNS. E hoje em dia nós temos muitos médicos que têm horários mais reduzidos. Há muitos médicos que só aceitam ficar no SNS se tiverem horários mais reduzidos, por exemplo, um horário de 20 horas. E se a Rosário e a Maria quiserem saber quantos médicos é que têm horários de 20 horas, não sabem. Mas porquê? Porque não está disponível. Portanto, todos estes dados têm que estar devidamente trabalhados. Ou seja, uma correta gestão dos recursos humanos, que é a coisa mais importante do Serviço Nacional de Saúde, tem que ter transparência global. E nós temos que perceber o que é que está a acontecer. Temos que perceber se temos ou não temos dificuldades na área do capital humano. Claro que já percebemos que temos, mas temos muito também centrado naquilo que é os serviços de urgência, não é? Sim, mas às vezes os discursos não são coincidentes. Mas às vezes os discursos não são coincidentes e, se calhar, existe razão de parte a parte. Isto é, de facto, nós podemos ter mais médicos, mas temos menos horas. E, se calhar, temos muito menos horas do que aquelas que as pessoas estão a pensar. A realidade é esta. Neste momento, para nós assegurarmos o Serviço Nacional de Saúde como ele existe, nós temos uma falta grande de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Esta que é a questão fundamental. Falava há pouco da questão dos investimentos e relativamente àqueles que estão previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, faz-se uma aposta grande na área dos centros de saúde e de construção e requalificação. Este é um investimento mais prioritário ou entende que poderia haver outras áreas também igualmente contempladas com estas verbas para investir? Pronto, eu acho que há dois investimentos que são absolutamente essenciais e que já deviam ter sido feitos. E nós já estamos a perder tempo. E o tempo vale muito, não é? Um, de facto, tem a ver com os cuidados de saúde primários. E eu dou como exemplo, para quem nos estiver a ouvir, que se porventura amanhã nós arranjássemos 400 médicos de família, por exemplo, ok? Não cobria as necessidades de todos os portugueses, mas arranjássemos 700 médicos de família para cada português ter médico de família, que é o que era preciso neste momento. Eu não tinha onde colocá-los a trabalhar. Não há espaço físico. Não é? Portanto, então concorda com a construção de novos centros de saúde? Sim. Ou seja, nós temos que ampliar a capacidade também de podermos ter mais médicos de família, porque neste momento os centros de saúde que existem,
pode haver um ou outro que não seja assim, mas a imensa maioria dos centros de saúde está completamente ocupada, quer dizer, todos os consultórios, todos os lugares de trabalho estão ocupados por médicos, enfermeiros, etc. E, portanto, mas vai haver médicos para esses centros de saúde? Esse é o trabalho principal que o Ministério da Saúde deve ter, não é? Isto é, deve ter a arte de fazer aquilo que é necessário fazer, que é rever, no caso concreto dos médicos, a carreira médica. A carreira médica já não é revista há muito tempo, a última vez que isto aconteceu foi em 2009. E dentro da carreira médica existem várias questões importantes, não só as questões salariais, neste momento, tanto quanto sei, está a ser negociado com os sindicatos médicos, espero que chegue a bom porto, era importante que isso acontecesse, para tornar mais atrativo o SNS. Porque o nosso Serviço Nacional de Saúde continua mais ou menos a funcionar como há cerca de 43 anos, quando foi criado. Ora, se fosse uma empresa, estávamos conversados, a empresa já tinha entrado em falência. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde precisa de se modernizar. E modernizar a vários níveis. Modernizar na forma como funciona, modernizar na forma como compensa os profissionais que lá trabalham, mobilizar naquilo que é a competitividade que tem que ter, de facto, com o setor privado e até com os países da União Europeia, porque competem diretamente connosco, porque há livre circulação de profissionais e as pessoas muitas vezes não pensam nisto. Isto significa ter aqui intervenções a vários níveis, não só a nível, obviamente, dos salários, mas também a nível da investigação, a nível de flexibilidade de horários, a nível de projetos de trabalho, a nível de um conjunto de áreas que são importantes para tornar mais atrativo o SNS. Portanto, e esta é a questão fundamental, sim, para atrair mais médicos de família e médicos hospitalares, já agora, para o Serviço Público de Saúde. Mas este PRR tem essa aposta nos centros de saúde, que referia que é importante criar estruturas físicas. Havia duas coisas importantes. E a segunda? A transformação digital. Repare, a transformação digital é absolutamente essencial. Repare, a transformação digital tem vários níveis, mas desde logo há um que é o mais importante de todos. Nós devíamos ter em Portugal um processo clínico único. O processo clínico único é muito bom para os nossos estudantes, porque o doente vai a um hospital privado, um hospital público, o setor social, tem o seu processo. O processo é do doente, o processo não é de ninguém, é do doente. Os hospitais, as unidades de saúde fazem a guarda do processo. Nos processos digitais, isto ainda é feito de uma forma até diferente. O que quer dizer que se evitavam fazer milhares ou milhões de exames todos os dias, não é? Para ser simpático, significava quem está a ver os doentes, os médicos que trabalham num determinado setor, seja onde for, têm o acesso mais rápido àquilo que é a informação clínica do doente, que é muito importante para tomar decisões mais depressa e evitar fazer exames que sejam desnecessários. E, portanto, o processo clínico único seria uma mais-valia para o nosso país. Mais-valia em termos de qualidade, seja para os doentes, seja para os profissionais de saúde, mas também uma mais-valia em termos financeiros. Mas isso tem alguma coisa prevista agora neste PRR ou não? Teoricamente, sim. Aliás, nós pedimos ao Sr. Ministro da Saúde para acompanharmos de perto aquilo que é o desenvolvimento do PRR na área da saúde. E porquê? Que é para perceber o que é que está a ser feito. Repare que nós, para termos a tal transformação digital, eu estou a falar de processo clínico único, mas nós temos, por exemplo, a medicina à distância, a telemedicina. Nós, neste momento, não estamos equipados em termos de Serviço Nacional de Saúde, seja nos centros de saúde, seja nos hospitais, para fazer uma telemedicina à distância que seja uma telemedicina eficaz. Uma telemedicina que tem que ter imagem, que o doente tem que saber que está a falar com o seu médico, ou está a falar com o seu enfermeiro, ou com quem for, que tem que ter, de facto, qualidade em termos daquilo que é a proteção dos dados pessoais do doente, em termos daquilo que é confidencialidade, e que tem que ter segurança também. E, portanto, nós não estamos equipados para isso. Nenhum hospital público do país está equipado para fazer telemedicina a sério. E a telemedicina a sério tem vantagens? Tem imensas vantagens. Tem imensas vantagens. Dizem assim, mas isto é longe. É longe, mas é próximo. Isto é, eu posso evitar que muitos milhares de doentes venham fisicamente, se desloquem, que gastem dinheiro nos transportes, etc., etc., ao seu hospital, porque em muitas situações eu posso fazer aqui um contacto com imagem, portanto, um contacto em que eu estou a ver o doente e o doente está-me a ver a mim, e posso resolver muitos problemas, nomeadamente até para dar informações sobre um exame que foi realizado e até para discutir alguma coisa que seja importante com o doente relativamente a opções a serem tomadas. Mas vocês estão a fazer este acompanhamento do PRR ou não? Nós só podemos fazer o acompanhamento do PRR se nos for dada essa possibilidade. Mas então ainda não foi dada? Ainda não foi dada essa possibilidade.
Nós estamos disponíveis, como nós já dissemos, gostávamos de poder acompanhar o PRR, para perceber exatamente o que está a acontecer e perceber se de facto as coisas estão a acontecer como devem. Gostávamos, obviamente, também de ter mais informações a vários níveis para podermos dar um contributo também para o país, porque só tendo acesso à informação é que nós podemos dar este contributo. E já teve alguma resposta do dossiê que enviou o Ministro com o levantamento de várias ordens sobre a situação, ou não? Não, ainda não tive. Mas ele já teve acesso ou não sabe? Eu espero que sim. Outro dia falei com o Sr. Ministro da Saúde, ele ainda não tinha tido acesso. Outro dia, já há cerca de 2 ou 3 semanas. No entanto, eu acho que era importante ter acesso, porque o documento que nós enviamos, os documentos, no fundo são vários documentos, têm muito daquilo que é importante para aquilo que é a transformação que precisamos fazer no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no que diz respeito à integração de cuidados, que é o maior problema de todos. Nós, se quisermos pensar assim, num problema maior que pudesse ser ter uma eficiência brutal para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, era a integração de cuidados que neste momento não existe. Até os serviços de urgência beneficiavam imenso com isto. E tem lá muitas sugestões, recomendações de vários colégios. Houve alguma que o tivesse surpreendido, mesmo assim, ou não? Não percebi. Quando leu os documentos dos diferentes sim, colégios, houve algumas coisas que o surpreenderam? Sim, houve várias coisas que me surpreenderam. Por exemplo, estou-me a lembrar do documento apresentado pelo Colégio de Radiologia, em que fazem várias sugestões que são interessantes dentro daquilo que é o papel fundamental que a radiologia pode ter a nível do Serviço Nacional de Saúde. Estou a pensar também na questão da medicina interna, que faz propostas concretas, objetivas e sensatas, mantendo, enfim, a formação especializada, mesmo com a diminuição grande que tiveram nos médicos de medicina interna, para tentar, em 3 anos, recuperar aquilo que é o papel fundamental da medicina interna. E mesmo a medicina geral e familiar faz também propostas muito sensatas. Eu vou dar só um exemplo para os portugueses perceberem, que é, se existisse aqui, de facto, e isto só depende do Ministério da Saúde, uma integração de cuidados entre os hospitais e os centros de saúde, e nomeadamente entre as especialidades, as 2 especialidades grandes e que têm ou deviam ter como função a gestão do percurso do doente dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, que é a medicina geral e familiar e a medicina interna. Muitos dos doentes que vão ao serviço de urgência, doentes crónicos, com doenças crónicas, insuficiência cardíaca, diabetes e outras, provavelmente deixavam de utilizar o serviço de urgência, porque esta integração levava a que estes doentes tivessem disponibilidade de consultas ou num lado ou no outro e pudessem ser controlados de forma diferente. Não existindo esta integração de cuidados, que pode ser feita presencialmente ou à distância, atenção, que a telemedicina começou por usar os contactos entre médicos, nós conseguiríamos evitar, por um lado, que ter muito menos doentes na urgência e, por outro lado, podíamos também conseguir uma coisa extraordinária, que é os doentes circularem demais entre hospitais e centros de saúde e passarem a circular menos. Ou seja, irem, por exemplo, só ao hospital se fosse mesmo necessário ir no hospital. Isto traz uma grande poupança para as pessoas, traz uma poupança para o sistema de saúde e dá mais eficiência ao sistema de saúde. Mas enviou a carta também ao novo diretor executivo ou não? Não, mas vou enviar. Fez a sugestão, hoje mesmo vou enviar. Mas o seu diretor executivo não tem esta função. Não tem. Não pode vir a ter uma função em função do documento que enviou? Não. Acha que não? Pode, mas é assim, deixe-me já agora, Rosário, dizer que nós estamos, de alguma forma, a colaborar com a direção executiva nesta questão do serviço de urgência. Existe um grupo que está designado para fazer a revisão daquilo que são as urgências metropolitanas, que tem um médico à frente, que é um médico extraordinário, que conhece profundamente esta situação. Através dos nossos colégios, o Colégio de Obstetrícia e Ginecologia, no caso concreto da urgência de Obstetrícia e Ginecologia, tem havido uma colaboração muito próxima com a direção executiva do SNS e seguramente que dentro de pouco tempo vamos ter algumas novidades que eu penso vão ser positivas em termos de criar mais eficiência dentro do sistema e servir melhor os nossos próprios doentes. Nomeadamente, a que nível? Quer concretizar Não, melhor? estou a falar dos serviços de urgência. Estou a falar concretamente dos serviços de urgência, ou seja, poder existir, deixar de existir esta instabilidade, que eu acho que é uma instabilidade. Nós não podemos dizer hoje, amanhã, o serviço de urgência do Hospital de Obstetrícia e Ginecologia está fechado. E depois, passado uma semana ou 2, agora fecha este e este. Quer dizer, isto só serve como uma emergência nesta situação. Isto não pode ser, de facto, o não normal. É um temporário definitivo? Não, eu penso que não. Eu penso que a questão das maternidades não tem a ver propriamente com o encerrarem, ok? Tem a ver com, em determinado tipo de horários, haver concentração de cursos. Isto é, e isto funciona, como lhe digo,
nas grandes áreas metropolitanas. Não funciona na periferia. Na periferia nós temos mesmo que ter lá as pessoas todas. Porquê? Porque, à semelhança do que aconteceu no serviço de urgência na área metropolitana, do serviço de urgência geral da área metropolitana do Porto, que acabou por funcionar muito bem e hoje em dia o grau de satisfação das pessoas é elevado, a partir das 20, ou seja, em que há menos afluência ao serviço de urgência, entre as 20 e as 8 da manhã, à semana, e sábado e domingo, havia concentração de urgências em determinados tipos de serviços, neste caso, se quiserem, determinadas maternidades. Não precisavam de estar todas abertas a essa hora, mas a maternidade depois continuava a funcionar normalmente e das 8 até às 20 também funcionaria normalmente. Esta é uma solução possível, mas a direção executiva é que sabe o que é que vai fazer e as decisões que vai tomar, e penso que até março que terá decisões já tomadas sobre esta matéria. Concorda com essa linha que acabou de traçar? Esta linha que acabei de traçar é assim que funciona no Grande Porto há mais de 10 anos, em termos objetivos. Ou seja, a solução não passa por encerrar maternidades, que é aquilo que preocupa muitas pessoas também, e depois é assim, vamos lá ver. Nós não podemos encerrar maternidades no sítio em que as pessoas ficam a mais de uma hora de chegarem a uma maternidade. Portanto, nós temos que manter a maternidade de Porto Alegre, a maternidade de Beja, quer dizer, isso é fundamental. E se nós temos que colocar lá pessoas, nem que a gente tenha que as moderar, obviamente, melhor. Então, aquela comissão que a antiga ministra criou e que depois produziu resultados, estava errada, ou não? Não sei, eu nunca, infelizmente, Rosário, eu nunca tive conhecimento daquilo que foram os relatórios dessa comissão. Portanto, não posso dizer se esteja errado ou se esteja certo, eu não sei. Sim, daquilo que era conhecimento público. A única público, coisa que eu sei, e que na altura fiz uma crítica até que foi dura, foi vir para a comunicação social, dizer que X maternidades iam encerrar, não ter rosto, ou seja, não havia ninguém que estava a dizer isto, mas apareceu na comunicação social. Isto gerou uma onda de descontentamento grande e esta não é a forma de nós conquistarmos as pessoas. Repare que neste momento, do Serviço Nacional de Saúde, a primeira medida que precisa, a medida número 1, é nós conseguirmos conquistar as pessoas terem confiança naquilo que está a ser feito. As pessoas acreditarem que é possível melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Se eu lanço este tipo de notícias para a comunicação social, que põem os autarcas completamente, aborrecidos, e bem, porque as autarquias têm que saber o que é que está a acontecer. Mesmo a diminuição, por exemplo, passarem as urgências a funcionar em determinados sítios a partir das 20, é uma coisa que tem que ser vista depois também com os autarcas, tem que ser vista com toda a gente. Esta saída foi mal. Agora, não sei quem é que a fez, ninguém sabe, ninguém assumiu. Mas, aparentemente, a opção que defende também não é essa que veio, entretanto, que houve conhecimento. Não teve conhecimento do documento, mas daquilo que foram as notícias é diferente. Aquilo que acabou sim, nas maternidades que estavam a pensar em encerrar eram maternidades encerráveis, não é? Quer dizer. Mas, uma vez que até março não será possível repor o pessoal necessário para que todas as maternidades das áreas metropolitanas estejam em funcionamento simultâneo, necessariamente haverá, depois de março, uma concentração maior de recursos e, eventualmente, o prolongamento deste funcionamento alternado. Sim, eu julgo que a solução que a Direção Executiva deve estar a tentar encontrar para esta situação é uma solução de aproveitar os recursos que nós temos e ter mais eficiência na gestão das várias situações, seja a nível de urgência ou outra. Concretamente, a nível das urgências, eu penso que será possível existirem alguns modelos que podem ajudar a termos, de facto, uma resposta mais eficaz, que garanta, e isto eu acho que é o mais importante de tudo, que garanta a segurança clínica e que garanta a qualidade às nossas grávidas, e penso que isso acontecerá brevemente. Não resolve o problema de fundo que existe neste momento no SNS. Isto é, o problema de nós termos falta de capital humano. Porque é bom também que se diga, e às vezes isto não é falado, que, por exemplo, algumas maternidades do país passaram a concentrar os seus recursos humanos, nomeadamente os obstetras, nos serviços de urgência, das maternidades, e deixaram de fazer, por exemplo, alguns exames, como, por exemplo, as ecografias do segundo trimestre, etc. Ou seja, deixaram de fazer algumas coisas, até incluindo consultas, para estarem concentrados na urgência. Ora, isto é uma situação que também não é o ideal. É bem pelo contrário, quer dizer, isto depois acaba por ser pior do que melhor. E, portanto, tem que ser encontrado aqui um equilíbrio. Obviamente que isto tem implicações
a nível de capital humano, porque sem mais capital humano o equilíbrio é instável. E, portanto, é fundamental que exista este equilíbrio no capital humano. Ou seja, é preciso contratar mais obstetras, é preciso contratar mais enfermeiros. Enquanto não se faz, vai-se mantendo alguns modelos de eficiência que podem ser úteis, sem esta instabilidade de amanhã encerra esta maternidade e depois encerra outra. Temos que criar aqui, de facto, uma coisa diferente. Eu penso que é isso que o diretor executivo está a tentar fazer. A solução eventual de remunerar melhor a questão das ecografias pode ajudar a resolver a situação? Sim, pode resolver a situação, mas a questão de remunerar melhor as ecografias é em produção acrescida, ou seja, é no tempo para além daquilo que é o tempo de trabalho normal. Ou seja, aquilo que foi anunciado pelo professor Fernando Araújo tem a ver com isto. Ok, nós temos dificuldade em fazer as ecografias obstétricas, nomeadamente as do segundo trimestre, a nível daquilo que são as convenções que existem com o setor privado e social. E isto existia, e bem, ele detectou que existia porque as ecografias eram extremamente mal pagas. E a responsabilidade de uma ecografia obstétrica é conhecida. De certeza que em Portugal, nos próximos 10 anos, ninguém se esquece da história do bebê sem rosto. Portanto, quando as pessoas pensam nisto, uma ecografia obstétrica não se faz em 5 minutos nem em 10 minutos. Para fazê-la corretamente e não existir em casos deste género, é preciso perder para aí 1 hora com a grávida. E a grávida levantar-se, andar, e o bebê muda de posição, e repete, etc. Portanto, e aquilo que a Convenção que o Estado tinha com os setores privado e social, as ecografias tinham um valor que era totalmente inaceitável e, portanto, os obstetras não aceitavam aquela responsabilidade para estarem a fazer aquilo daquela forma. O que é que o diretor executivo fez? Uma coisa simples. Trouxe aquilo para dentro do Serviço Nacional de Saúde, permita que aquilo se faça na chamada produção acrescida, ou seja, fora do tempo normal de trabalho, e, em vez de estar a pagar a realização das ecografias ao exterior, nomeadamente a quem trabalha no setor privado, passa a pagar as ecografias a quem está no serviço, que é uma forma também de incentivar as pessoas. Mas conta como horas extraordinárias ou não? De? Mas conta como horas extraordinárias para os médicos que fazem Não, isso? conta com produção acrescida. A produção acrescida é fora... A produção acrescida Fora do horário extraordinário, não é? A produção acrescida que existe, por exemplo, para consultas, nomeadamente para cirurgias, que é o chamado CIGIC, que é o nome que as pessoas têm na cabeça neste momento, é feito fora do horário normal de trabalho e não é remunerado como horas extraordinárias. O pagamento é feito pelos atos que se fazem, pela cirurgia que se faz, pelas consultas que se fazem, pelas ecografias que se fazem. Isto, no fundo, acabamos sempre por ir bater à mesma porta, que é a falta de profissionais de saúde. E o Ministro anunciou que vai contar no próximo ano, ou este ano, aliás, com 2.054 vagas para formação de médicos especialistas e que diz que é o maior número de sempre. E conclui que este número de vagas vai garantir que no futuro não hajam os problemas que existem no presente. É mesmo assim? Não é mesmo assim. Mas o futuro, estamos a falar de 6 anos, não é? Repare que as pessoas, quando ocupam uma vaga na especialidade, terminam a especialidade passado 4 a 6 anos, dependendo da especialidade que escolhem. É verdade que nós, ao termos mais internos no Serviço Nacional de Saúde, estamos a reforçar o próprio Serviço Nacional de Saúde. Porque os médicos internos, contrariamente àquilo que algumas pessoas disseram publicamente há uns tempos atrás, não só estão a aprender, como estão a trabalhar. Estão a trabalhar bastante. Os internos, neste momento, são mais de 1/3 da força de trabalho do próprio Serviço Nacional de Saúde. Este número de vagas, que são 2.058, se me permite a correção, ou pelo menos eram 2.058, também teve muito a ver com a própria Ordem dos Médicos, porque nós temos, de facto, feito um trabalho intenso, juntamente com os colégios, no sentido de maximizar ao máximo as capacidades formativas, sem perder a qualidade daquilo que é a formação. E, portanto, o número de vagas para a especialidade entre 2017 e 2022 aumentou de 35%. E, portanto, este número realmente é o número mais elevado sempre. Não, já aconteceu, é o número mais elevado sempre. Agora, portanto, as pessoas não ocuparam as vagas todas. Isso também é importante dizer. Sobraram 161 vagas. E destas 161 vagas que sobraram não porque não existissem médicos que pudessem concorrer, porque os médicos a concorrer foram mais do que as vagas. As vagas eram 2.058, os médicos que concorreram eram cerca de 2.400, 2.300 e muito, ok? Ou seja, mais de 300 médicos, seguramente, não escolheram 161 das vagas que ficaram por preencher. E estas vagas que ficaram por preencher não são propriamente vagas no interior. Também existem algumas no interior. Mas são, sobretudo, aqui em Lisboa. Nomeadamente em hospitais de topo,
como é o caso do Hospital de Santa Maria, e vagas de uma especialidade, de uma nobre especialidade, que é a especialidade de medicina interna. Portanto, alguma coisa não está bem. Tem a ver com as condições de Tem a ver trabalho? com as condições, tem a ver com os problemas que existem. As pessoas sabem que existem determinadas unidades que têm uma pressão enorme, que não têm capital humano suficiente, que acham que lá podem não conseguir fazer uma formação de qualidade e que, às tantas, aquilo que vão fazer, em vez de estar a fazer formação de qualidade, acabam por estar a servir de força de trabalho sem fazerem a sua formação apropriada. Relativamente ainda às zonas de menor densidade populacional, haverá um trabalho conjunto do Ministério da Saúde e da Ordem para que se possa alargar a formação nestas zonas e de alguma forma, os médicos jovens poderem fazer parte da sua especialidade nestes locais. Como é que está esse trabalho? A Ordem já fez esse trabalho, Maria. Assim, desde 2017, desde que eu cheguei a bastonário, em 2017, uma das questões que eu coloquei logo a todos os colégios foi que os internos que ocupavam vagas, lugares, nos hospitais centrais, pudessem fazer pelo menos 6 meses a um ano de formação num hospital mais periférico. E porquê? Porque eu acho que isto é muito importante para a formação dos internos. É importante para a formação dos internos conhecerem realidades diferentes. Da mesma forma que um interno que entra num hospital mais periférico também deve ir fazer 6 meses a um ano a um hospital mais central. Dependendo das especialidades. Há especialidades que não é possível. Por exemplo, a cirurgia cardiotorácica só pode ser em hospitais centrais, não há hipótese de ser noutro sítio. E a vantagem que isto tem a vantagem em termos de formação, em termos humanos, em termos de ver realidades diferentes, mas também em termos de perceber que as zonas mais periféricas também funcionam bem. Mas atualmente já existe alguma mobilidade, não é? Portanto, eles já existe, já é isso hospital, mesmo, é isso já que eu vão estou... ao centro de saúde, não é? Mas é isto que eu estou a dizer à Maria, quer dizer, em termos daquilo que é o papel da Ordem, a Ordem já fez esse papel e já existem várias especialidades, como a obstetrícia, a pediatria, a urologia, enfim, uma série delas, que já fazem isto, em que os internos passam uma parte do seu tempo numa zona mais periférica. Vantagens. Muitas vezes isto também pode ser importante para que depois, quando eles são especialistas, possam ir trabalhar, imaginemos, para Viana do Castelo, em vez de ficarem a trabalhar no Porto. Porquê? Porque já lá estiveram, já conhecem as pessoas, veem que os serviços até funcionam bem, que há ali, de facto, margem para aplicarem o seu próprio projeto que querem aplicar em termos da sua especialidade e, portanto, também facilita a escolha depois de vagas nas zonas mais periféricas. Mas esse trabalho está feito, concluído? O que é que falta? É assim, da parte da Ordem, esse trabalho está a ser feito desde 2017 e já existem várias sociedades que o têm. E agora tenho que perceber exatamente o que é que o Sr. Ministro quer da parte da Ordem relativamente a esta matéria, porque nós, quando identificamos capacidades formativas, identificamos em todo o país. Nós temos capacidades formativas em todo o país, desde a área mais carenciada até a área menos carenciada. E, portanto, isso nós já o estamos a fazer. Mas isso depois vai ajudar também naquela questão da acreditação da idoneidade formativa, ou seja, essa mobilidade e essa experiência vai também ajudar a que esse processo avance, ou não? Sim, a idoneidade formativa avançou bastante, como eu disse há bocado. Eu disse 35%, mas nós aumentamos as vagas quase em 40%. Isto tem a ver com a idoneidade formativa e com capacidade formativa. O que nós não podemos fazer é colocar internos sem um especialista ou com um especialista apenas, porque os internos que nós queremos são internos que têm uma formação de excelência. Repare que a marca distintiva de Portugal no mundo relativamente à saúde é a qualidade dos seus profissionais. As pessoas esquecem-se disto muitas vezes. E, portanto, o facto de nós termos médicos de excelência, médicos que todos os países querem contratar, a Ordem dos Médicos todas as semanas recebe de empresas, enfim, de instituições, a intenção de quererem contratar médicos portugueses da especialidade A, B, C e D. E, portanto, esta imagem que nós temos tem a ver com a qualidade que nós temos na formação, que obviamente nós temos que ter cuidado e temos que manter, sem prejuízo de, obviamente, dar uma resposta, que é isso que nós fizemos durante estes últimos anos, àquilo que são as necessidades do país e a tentar maximizar, e o maximizar pode parecer assim uma palavra cheia de nada, mas a tentar ultrapassar algumas situações que permitam a formação de mais internos. Por exemplo, eu lembro que na anestesiologia havia um problema relacionado com a formação na área da cirurgia dos anestesistas que participam na cirurgia cardiotorácica, não é? Que obviamente a maior parte dos anestesistas
não tem que ter esta competência porque não vai trabalhar numa área da cirurgia cardiotorácica, e na altura fez-se uma colaboração com o Ministro da Saúde, que era o Dr. Paulo Macedo, em que esta parte que limitava muito a formação de mais anestesistas pudesse ser feita para quem depois fosse para um serviço de cirurgia cardiotorácica, ou seja, naqueles primeiros meses estava lá a aprender com os anestesistas que lá estão aquela área específica e tivesse saltado aquilo que era o programa de formação normal. Isto permitiu, por exemplo, ter mais vagas em anestesiologia na altura. Portanto, estas questões mais específicas, que muitas vezes acabam por ser para poucos médicos, mas que são essenciais, porque têm a ver com a grande diferenciação que as pessoas têm, podem ser proteladas e podem ser feitas posteriormente, no caso de algumas coisas pontuais, e isso implica mais formação. Estamos praticamente a concluir, mas queria-lhe ainda perguntar aqui relativamente aos cuidados de saúde primários, esta transição das unidades modelo A para modelo B, que tem vindo a ser defendida pelo Ministro, uma grande aposta e já até com números e previsões, ela, do seu ponto de vista, é efetivamente concretizável ou é concretizável na medida dos recursos que forem disponibilizados para o efeito? Ela tem que ser concretizável, Rosário. Nós temos em Portugal 2 pesos e 2 medidas nos cuidados de saúde primários. Temos os médicos que estão nos USFs modelo B, que têm determinado tipo de características e determinado tipo de vencimentos, e temos os médicos que estão nas UCSPs e ainda nas USFs modelo A, em que têm, obviamente, remunerações diferentes e perspectivas diferentes. E, portanto, nós temos que elevar tudo para aquilo que são os USFs modelo B, isto é, temos que dar a oportunidade das pessoas poderem tratar os seus doentes, seja em organização USF, seja numa organização diferente, porque as USFs significa as pessoas juntarem-se, vários profissionais, para criar uma USF, mas isto pode existir numa organização diferente, dar as mesmas condições de trabalho às pessoas, remunerá-las como deve ser, utilizando aquilo que é a remuneração base que já existe nas USFs modelo B, e obviamente ter indicadores de qualidade e de avaliação que sejam indicadores reais para aquilo que é as necessidades que nós temos em determinado tipo de doenças a atingir. E, por exemplo, a diabetes é uma das doenças principais porque tem uma prevalência enorme na população portuguesa. E, por isso, eu acho que é uma boa ideia passar o máximo do SF modelo A para o modelo B, e era uma boa ideia também normalizar, por aquilo que são as condições que existem nas USFs modelo B, as UCSPs. Relativamente só à questão das USF de gestão privada, que tem sido uma ideia debatida, exatas de modelo C, o Ministro da Saúde referia como exemplo a questão das cooperativas de médicos. Era interessante perceber se da parte dos médicos reformados se sente que poderá haver essa disponibilidade para dar resposta. Maria, eu iria mais longe que isso. Quer dizer, eu percebo as palavras do Sr. Ministro da Saúde das cooperativas de médicos. É bom que fossem cooperativas de médicos a pegar nas USFs modelo C, mas se não for, pode ser feito de outra forma. O que nós temos é a obrigação, já que existe um objetivo definido pelo Governo e até definido pelos vários partidos políticos, de que todos os portugueses têm que ter o seu médico de família atribuído. Nós temos, só no setor privado, só para ter esta ideia, cerca de 1.700 médicos especialistas em medicina geral e familiar, que estão fora do setor público e que estão a trabalhar só no setor privado. É evidente que nós temos a obrigação de avançar nesta cooperação, seja através de cooperativas de médicos, seja através do setor privado. Porque até agora isto nunca avançou porque as pessoas não quiseram avançar. Porque isto implica que nós vamos ter que gastar mais algum dinheiro na área dos cuidados de saúde primários. Se fizer as contas, vai ver que há algum dinheiro que tem algum significado, mas que é essencial para os portugueses. Portanto, nós temos disponibilidade de médicos, temos esta possibilidade, não podemos fazer, tal como disse outro dia ao Sr. Ministro, muito transitoriamente. Eu não posso pedir a um conjunto de médicos que desistem dos seus projetos pessoais, que se unem para ter um projeto que é uma OSF modelo C. Diz assim, daqui a um ano acaba o OSF modelo C, vocês voltam tudo àquilo. Não, tem que lhes dar estabilidade. Se o fizerem, têm que fazer por um período de anos que seja aceitável, sei lá, 3 anos, 5 anos, não sei. Mas isto é possível de fazer e nós conseguimos, em tempo muito rápido, ter médico de família para todos os portugueses. Agora, implica investimento? Implica investimento, obviamente que sim. E esse investimento não está concretizado naquilo que é o Orçamento de Estado, mas poderá aparecer o orçamento para isso.
Por último, queria lhe perguntar, relativamente ao que tem vindo a acontecer nas urgências, não estou a falar de obstetrícia, estou a falar em termos gerais, e porque às vezes há situações de pico de determinadas doenças, ou se tem vindo a falar que os cuidados primários não estão preparados, mas a verdade é que as pessoas sentem, e há pouco falava da falta de confiança, de que o Serviço Nacional de Saúde, nesses momentos, que não as está a ajudar, não é? E que as urgências não estão a responder. Isso é uma situação incontornável ou, efetivamente, poderão existir situações temporárias ou soluções temporárias e devem existir e deve ser feito mais planeamento para evitar que isso aconteça? Eu acho que o planeamento é essencial, porque, repare, a primeira coisa que nós devíamos conhecer objetivamente, quando existe um novo governo, não é o programa para a saúde do governo, é qual é o plano que o governo tem para a saúde. São duas coisas diferentes. E eu até hoje não vi propriamente um plano para a saúde de um Ministro da Saúde. Sinceramente. Plano. Exatamente dizer o que é que quer fazer, como é que quer fazer, de que maneira quer fazer as coisas. Portanto, isso é absolutamente essencial. O problema do serviço de urgência é um problema que existe em muitos sítios. É verdade. Mas existe porque falta aqui fazer aquilo que é fundamental fazer. E nós, quando queremos mexer no serviço de urgência, é assim. Primeiro, nós sabemos que uma percentagem significativa das pessoas com urgência não têm situações agudas urgentes. Têm situações agudas não urgentes. Ou nem sequer são situações agudas. Ora, estas pessoas, obviamente, que deveriam ir aos cuidados de saúde primários. Mas, neste momento, nós temos um problema. Nós temos falta de médicos nos cuidados de saúde primários. Ou seja, nós não temos uma disponibilidade permanente para que os médicos estejam a fazer atendimento a estes doentes e, simultaneamente, estarem a atender os seus doentes. Mas porque se sabe isso tudo, não havia forma de evitar que acontecesse. Já lá vamos. Sim. Segundo aspecto que eu acho que é importante, nós temos que ensinar as pessoas a utilizar o sistema de saúde. E ensinar as pessoas a utilizar o sistema de saúde significa também ensinar as pessoas que não precisam se dirigir a um serviço de urgência para determinado tipo de objetivo. Repare que às segundas-feiras isto é crónico já em Portugal. Existe muita gente que recorre ao serviço de urgência porque esteve doente. Teve uma dor de barriga, teve uma dor de cabeça, esteve doente, não foi trabalhar e precisa de uma justificação para não ter ido trabalhar. E isto é uma situação que se arrasta. Repare que eu em 2017 fiz uma proposta pública que deu, enfim, uma grande discussão, que é que os atestados de curta duração acabassem 3 dias. Acabassem porquê? Repare, imagino que a Rosário tem um problema qualquer e no dia a seguir vai a uma consulta do médico, vai à minha consulta. E diz que teve uma dor de barriga terrível, que não conseguiu ir trabalhar e tal. O que é que eu posso fazer se não passar-lhe um atestado? Como é que eu posso duvidar daquilo que o doente me está a dizer? Como é que eu posso confirmar aquilo que o doente me está a dizer? Não consigo. Portanto, os atestados, ou seja, as baixas, os atestados de curta duração de 3 dias, tal como já acontece em vários países europeus, deviam ter um tratamento diferente. As pessoas não deviam precisar do atestado. As pessoas faziam a declaração de que não puderam ir trabalhar porque tiveram este ou aquele problema ou não conseguiram ir trabalhar. E, obviamente, que isto depois tem que ser adaptado para a proteção das próprias empresas, dos próprios patrões, relativamente àquilo que é o que existe no Código de Trabalho, para as pessoas não caírem no abuso. E eu estou a dar aqui um pequeno exemplo de pessoas que vão ao serviço de urgência sem necessidade de ir ao serviço de urgência. Mas, se você tiver aquela colaboração muito bem integrada entre os cuidados de saúde primários e os médicos de medicina interna, você vai retirar do serviço de urgência milhares e milhares de pessoas. Para além disso, nós temos que rever protocolos, os protocolos da triagem de Manchester, temos que rever aquilo que são os protocolos que existem na linha Saúde 24. Muitos dos doentes que vão para a urgência e que não precisam de ir à urgência são mandados pela linha SNS. Mas os hospitais podem pedir ao doente para fazer o caminho contrário, ou não? Podem, mas é sempre complicado. Ou seja, sempre que eu tenho um doente que chega à minha beira assim, olha, mas afinal, isso que você tem não é importante, portanto agora vai para ali. É muito complicado fazer isto. E, portanto, nós temos que atuar a montante e não a jusante. E temos que, obviamente, ter um reforço muito maior nos cuidados de saúde primários, porque isso é essencial, porque não podemos pedir aos médicos de família que façam tudo ao mesmo tempo. Isso não é possível. Para concluir e pedir-lhe uma resposta rápida, agora que está no final dos seus 2 mandatos, qual é que foi o pior momento que teve enquanto bastonário? O bebé sem rosto. O caso do bebé sem rosto. Foi mais marcante? Foi mais difícil. Foi mais difícil que a pandemia. Que é muito rápido, é assim, de repente eu estou num local em que toda a gente está contra mim.
neste caso contra a Ordem dos Médicos. E eu tive que defender a Ordem dos Médicos. Apesar daquilo ser uma matéria de âmbito disciplinar, não por causa do bebé sem rosto em si, diga-se, porque o médico que estava ligado ao bebé sem rosto tinha 5 processos do Conselho Disciplinar da Região Sul que ainda não estavam concluídos, e o mais antigo era 2013, e eu tive que assumir esta posição. Aliás, cheguei a pedir desculpa aos portugueses, como é sabido, por aquilo que é a parte da Ordem dos Médicos. Mas ainda bem que falou nisso, porque nós continuamos sem a resposta, nomeadamente do Ministério Público, relativamente às questões relacionadas com a fiscalização que as ARS não fazem, com a clínica onde o médico trabalhava, que não era a clínica com a qual existia a convenção, etc, etc. Ou seja, há muitas coisas relacionadas com o caso que foi público a nível nacional e internacional, que não foram respondidas até hoje. Não quer dizer que já não tenham sido concluídas, mas depois nós não tivemos esse feedback. A Ordem dos Médicos assumiu a sua responsabilidade e deu a cara publicamente, mas mais ninguém o fez. E o melhor momento? O melhor momento é difícil de definir, mas assim, o melhor momento eu diria que foi sentir o apoio dos médicos quando nós concretizamos o processo de vacinação. Foi provavelmente os momentos mais marcantes, uma altura em que os médicos estavam de facto a ficar para trás, uma coisa completamente incrível e inaceitável. A Ordem propôs vacinar esses médicos, identificá-los todos e vacinar. O almirante Gouveia Mel aceitou. E esse momento foi um momento de felicidade extrema para os médicos e foi um momento que me deixou uma marca muito importante. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Miguel Guimarães. Nome. Marta Temido. Ministra. Eutanásia. Eutanásia está em debate. Permanente. Debate permanente. Greve. Infelizmente, são necessárias às vezes. Escola pública. A escola pública é a principal dimensão do nosso país. Arrependimento. Sempre que seja necessário. Amigos. Uma das coisas mais importantes que temos da vida. Os amigos e a família. Vício. Vício? Desastre. Futuro. O futuro pertence-nos a todos nós. Ambição. Com humildade. Sonho. Ser feliz. Portugal. O meu país e um dos melhores países que eu conheço. Miguel Guimarães, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o bastonário da Ordem dos Médicos em www.rtp.pt e ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.